Se você já se perguntou por que entre os animes shonen que você já assistiu, várias coisas vivem se repetindo o tempo todo, como aquele rival Ed e arrogante que quer superar o protagonista, ou o herói que começa do zero e termina como uma lenda, parabéns, meus amigos, vocês acabaram de esbarrar nos famosos clichês, que no caso são aquelas coisas que se repetem até não aguentar mais, e que o autor continua usando porque funciona, e porque os fãs gostam, né? Então, sabendo disso, eu vim aqui hoje para analisar os 5 maiores clichês da história dos animes. Aquelas ideias que a gente vê desde sempre e que mesmo em 2026 continuam acontecendo. Sem mais enrolação, bora lá! E para começar, aquele clássico que todo mundo já viu várias vezes, o famoso torneio entre estudantes. Mas eu gosto de chamar de outra forma, o torneio que sempre dá errado. Porque é sempre igual no começo, tudo organizado, regras bem definidas, professores supervisionando, parece até que vai dar tudo certo. Mas em algum momento tudo desanda. Esses arcos geralmente começam apresentando um monte de personagens novos. No início você nem consegue decorar todos, mas já percebe olhares, rivalidades, provocações, aquela tensão no ar. E aí vem a explicação das regras, desafios e fases, testes variados, nem sempre só a pancadaria direta. Mas claro, chega a parte que todo mundo quer ver, as lutas, 1 contra 1, e o protagonista como sempre vai avançando, às vezes até chegar no topo. Isso tudo serve para mostrar o nível de força de cada um naquele ponto da história. Só que, como de costume, algumas coisas saem do controle. Pode ser a invasão de um vilão, traição inesperadas, gente infiltrada, manipulações por trás das cortinas. Quando você percebe, aquele torneio tranquilo vira um verdadeiro caos. Personagens que mal foram apresentados acabam caindo, segredos começam a surgir e o inimigo mostra que a situação é muito mais séria do que parecia. E no final, o vilão recua, mas deixando um rastro de destruição. E os protagonistas entendem uma coisa, ainda não estão prontos. Resultado, treino pesado, evolução e a história continua. E exemplos não faltam. Boku no Hero, por exemplo, o exame Chunin em Naruto, o evento entre escolas em Jujutsu Kaisen, todos seguem exatamente esse mesmo padrão. Em quarta posição, existe uma ideia que muita gente repete quando fala de anime. Só existem 2 tipos de vilões, aquele completamente insano que só querem ver o caos, e aquele que tem uma história tão pesada que fazem você pensar, caramba, talvez ele não esteja totalmente errado. E é exatamente esse segundo tipo que entra aqui. Quando dizem que o vilão tinha razão, normalmente é porque o objetivo final dele até parece justo. Às vezes ele quer paz, quer um mundo melhor, ou acredita estar fazendo algo pelo um bem maior. O problema nunca é a intenção, é o caminho que ele escolhe. Porque no fim, ele tenta alcançar isso passando por cima de todo mundo. E se a gente for olhar alguns exemplos, isso fica bem claro. O Madara queria um mundo sem sofrimento, onde todos vivessem felizes, mesmo que presos em um genjutsu eterno. O Meruem lá no fundo buscava construir um mundo mais justo, onde existisse uma ordem verdadeira. Já o Zeke Yeg queria acabar com um ciclo de dor, mesmo que isso significasse extinguir o próprio povo. Percebe? As ideias até fazem sentido em algum nível, mas são levadas ao extremo completamente distorcido. E é justamente isso que faz esse clichê ser tão forte. Ele te deixa dividido, porque no fundo você consegue entender o lado do vilão, mas ao mesmo tempo sabe que ele precisa ser parado. Só que é aí que bate o desconforto, porque eles encaram problemas reais, falhas da sociedade, coisas que existem tanto dentro da história quanto no nosso próprio mundo. Isso faz a gente refletir, mas no final ele sempre escolhe o pior caminho possível. Nada de diálogo, nada de tentar mudar as coisas de forma pacífica. Eles partem direto para a violência, para a destruição, para os massacres. E mesmo que nem todos tenham começado assim, muitos foram moldados por traumas, perdas e experiências que quebraram completamente a visão deles. Ainda assim, todos acabam chegando ao mesmo ponto. Um desprezo total por qualquer pessoa que não compartilha da mesma ideologia. No final das contas, esse clichê se repete tanto por 2 motivos bem simples. O primeiro é porque muita gente compara facilmente a ideia de que ele estava certo e para por aí. E o segundo ponto é porque quando você olha mais profundamente, você até entende o vilão, mas isso não significa nem de longe que ele estava certo. E em terceiro lugar, eu escolhi um clichê que é praticamente impossível de escapar. Pode apostar, seu anime favorito tem isso. É aquele clássico que nunca morre, o protagonista que começa como um Zé Ninguém, mas que no fundo sempre foi destinado a algo grandioso. Esse é sem dúvidas um dos clichês mais batidos da história, mas ao mesmo tempo um dos que mais funcionam.
Mas sabe por quê? Porque ele construiu uma jornada absurda. Quando a história começa com o protagonista fraco, no nível mais baixo possível, e ainda coloca ele enfrentando rejeição, dificuldades até humilhações, você abre um caminho gigantesco para a evolução. E claro, não fica só no treino. Em algum momento vem a revelação. Ele nunca foi comum. Ele sempre carregou algo especial. Era o escolhido, o cara da profecia. Naruto. Enfim. Só que hoje isso é muito mais bem trabalhado, não é mais jogado na sua cara como antigamente. Agora é construído aos poucos. O personagem pode até parecer irrelevante no começo, mas conforme a história avança, você percebe que existe algo diferente nele. Um talento fora do normal, um potencial escondido que vai sendo revelado com o tempo. Seja lutando, enfrentando monstros ou ultrapassando limites absurdos, ele cresce até alcançar um nível inacreditável. E vamos ser honestos, os maiores sucessos seguem exatamente essa fórmula. Naruto saiu da rejeição para se tornar um Hokage. Midoriya começa sem poder nenhum e virou um dos mais fortes. Mais ou menos. Eren era só um humano comum e se tornou algo muito além disso. Tanjiro foi um simples vendedor para alguém quase lendário. E aí fica a pergunta, por que isso dá tão certo? Porque não é sobre poder, é sobre o caminho até lá. Quando você acompanha o esforço e as quedas e a evolução, isso conecta. Representa aquela ideia de sair do zero e conquistar tudo. E no fundo, todo mundo se vê um pouco nisso. Agora me responde uma coisa, já rolou com você? Você tá lá assistindo de boa e de repente surge um personagem que você nunca viu antes, visual absurdo, presença forte, aquela hora que já impõe respeito só de aparecer, e em questão de minutos ele simplesmente passa por cima de todo mundo. Se você já presenciou isso, então você já encontrou um dos clichês mais clássicos e mais satisfatórios dos animes. O famoso personagem apelão que chega colocando todo mundo no lugar. Esse tipo de cena tem dois objetivos muito claros: apresentar um personagem de impacto imediato e fazer você entender na hora que ele não é algo comum. E mais interessante é que nem sempre esse personagem é um vilão. Mas claro, esse recurso também é muito usado justamente para introduzir ameaças. Um exemplo bem conhecido e que divide opiniões é Solo Leveling, com o Rei das Formigas Quimera. Ali parece que o autor decide jogar pesado e simplesmente ignora boa parte do elenco e personagens surgem e começa a eliminar geral sem esforço, de forma brutal, só para deixar claro quem manda no jogo. Agora, se a gente for por um exemplo clássico de verdade, tem uma cena que é simplesmente histórica: Madara contra a Aliança Shinobi. Pensa nisso, milhares de ninjas reunidos, praticamente todo o mundo ninja unido para enfrentar um único inimigo. E aí ele aparece, e naquele momento você entende o nível. Não é só pela animação, é pela presença, pela forma como ele domina tudo. E não são só vilões que causam esse tipo de impacto. Um exemplo perfeito é o Levi Arkman. No começo de Attack on Titan, enfrentar um titã parecia missão impossível. Era preciso um grupo inteiro para ter alguma chance. Mas quando o Levi entra em ação, tudo muda. Ele elimina titãs com facilidades absurdas, como se não fosse nada. E ainda parece mais preocupado em não se sujar do que com o próprio perigo. E nesse momento que cai a ficha, ele está em outro nível. No fim das contas, esse clichê aparece o tempo todo, mas continua funcionando porque entrega exatamente o que a gente quer ver, momentos épicos daqueles que ficam na memória. E na primeira posição, o clássico absoluto, o protagonista que carrega um demônio dentro de si. E vamos ser sinceros, isso já foi usado tantas vezes que era para estar saturado. Mas a verdade é uma só, ainda funciona e muito bem. É só olhar exemplos como o Melioda, o Itadori, o Denji, o Ichigo e claro o próprio Naruto. Porque esses clichês criam algo extremamente forte dentro da história, a dualidade. De um lado o protagonista geralmente é alguém bondoso, às vezes até inocente. Do outro uma presença sombria e violenta completamente oposta. E é aí que nasce o conflito. Outro motivo para isso acontecer são os famosos power-ups. Porque nem sempre o crescimento do personagem vem só do treino ou esforço. Quando ele chega no limite, quando ele perde o controle, essa força intensa aparece, e aí o nível explode. Na prática, isso também facilita muito a vida dos roteiristas, porque ao invés de gastar vários episódios desenvolvendo o poder do personagem, eles podem simplesmente justificar tudo com: ele tem algo poderoso dentro dele, simples assim. Mas não é só sobre força. Esse clichê mantém a atenção o tempo inteiro. O protagonista precisa lidar com essa entidade, conversar, resistir, tentar controlar, e sempre existe aquele medo. E se ele perder o controle? E se ele acabar ferindo quem mais importa? Isso prende demais, porque envolve medo, conflito interno e crise de identidade. E a responsabilidade de carregar um poder que pode destruir tudo ao redor.
O Denji, por exemplo, tem o Pochita, que é quase um parceiro. O Ichigo lida com o seu rolo interior. Já o Itadori carrega o Sukuna. E o perigo dele de assumir o controle está sempre ali, a qualquer momento. Ou seja, é um clichê que pode ser moldado de várias formas, e no fim das contas tudo se resume a uma coisa. Não é o clichê em si que define se a história é boa ou ruim, é a forma como ele é usada. Agora eu quero saber de vocês, qual clichê de anime eu não mencionei aqui, mas que você vê se repetido o tempo inteiro? Deixa aí nos comentários porque eu vou ler tudo, e se der respondo vocês. E se você curtiu esse conteúdo, tem mais 2 vídeos aparecendo aí na sua tela agora mesmo, que com certeza vão te prender por mais tempo. Então já aproveita e deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. A gente se vê no próximo, valeu, falou!